Aprendendo com a carta de Tiago, esta é a lição número 6 da classe de adolescente. Nesta lição, você juntamente com a sua classe, você pode cantar o hino aí 186 ou 380. Se inscreva aqui no canal porque todo domingo a 1h30 da tarde sai vídeo novo desta classe. Vamos descobrir. Na lição de hoje trataremos de 3 grandes desafios da fé cristã. A fé que se manifesta através das obras, o controle necessário da língua e a importância de nos relacionarmos com Deus. Pois bem, a fé que se manifesta através das obras. É muito fácil eu falar que eu tenho fé em alguma coisa para fazer algo. Só que eu não faço esse algo. Então, de que está valendo a minha fé? De nada. A minha fé, ela tem que se manifestar através das minhas obras. Por exemplo, se eu creio que Jesus é o Cristo e que Ele falou para a sua igreja ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e eu entendo que eu faço parte da igreja, o que eu vou fazer é exatamente isso, levar o Evangelho. O que é esse levar o Evangelho nesse sentido? É a obra que está sendo manifestada através da minha fé. Eu creio, Eu creio que Jesus é o Cristo que Ele mandou que nós venhamos evangelizar, então eu evangelizo. Quando eu vejo uma pessoa que está passando uma necessidade e eu compreendo que Jesus, Ele sempre despediu os seus de uma forma de fartura, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo. Eu vou levar o pão a esta pessoa, porque a minha obra está sendo manifestada, aliás, a minha fé está sendo manifestada pela minha obra. Porque é muito fácil dizer, por exemplo, que o Senhor Jesus é o pão da vida, e de fato Ele é. Eu creio, mas aí eu não levo o pão para aquele que está necessitado, o pão, aquele que a gente compra na padaria. Então a minha fé ela precisa ser manifestada através das minhas obras. Por que isso? Porque quantas pessoas hoje vivem dizendo que são da igreja, que está no Senhor, mas que você não vê que essa pessoa faça absolutamente nada pelo Evangelho. Não faz nada, não existe nenhuma obra ligada a essa pessoa, porque é uma fé morta. Mas a nossa fé precisa ser evidenciada pelas nossas obras. O controle necessário da língua. Está aqui um grande desafio para todos nós, e não é um desafio pequeno não. Você acha que é fácil? Ser rico? Acha difícil ser rico? Não é tão difícil. Talvez com um trabalho, Deus ajudando ou algumas outras situações é possível. Mas refrear a língua é algo bem trabalhoso. É muito difícil. Em situações diversas, quando uma pessoa te afronta, por exemplo, te fala uma palavra desrespeitosa, como é que você vai agir? Você vai ter tranquilidade de não responder? Ou seja, você vai realmente controlar a sua língua e não vai dar uma resposta? Vai mesmo levar desaforo para casa? É difícil. Ou numa discussão de família, por exemplo, ou para qual pizza que a gente vai pedir hoje. Controlar a língua é algo muito difícil. Por quê? Porque nós temos que fazer isso todo dia. Temos que refrear a nossa língua todos os dias. E isso é algo bem trabalhoso. E também a importância de termos um relacionamento com Deus. Nós temos relacionamento com os nossos pais, com nossos avós, tios, primos, amigos, amigos da igreja, de uma forma geral, pastores, ministros, presbíteros, etc. Mas e o nosso relacionamento com Deus? Por que isso é importante e é muito importante dizer? O fato de eu estar me relacionando bem com a minha família, com a igreja a qual eu pertenço, não significa dizer que eu tenho um relacionamento com Deus. Eu posso estar me relacionando muito bem com a igreja, mas não ter nenhum relacionamento com Deus. Então nós devemos ter muito cuidado, nós devemos manter esse relacionamento com Deus ativo todos os dias. Você não fala nas suas conversas dos aplicativos de mensagem instantânea todos os dias com seus amigos? Então, da mesma forma é Deus, você precisa falar com Deus todos os dias, você precisa orar ao Senhor todos os dias, cantar louvores ao seu santo nome, jejuar na presença de Deus, ir para as consagrações, vigílias, escolas bíblicas dominicais, ensinos bíblicos de modo geral, os cultos de doutrina, porque isso é manter o seu relacionamento com Deus.
Então nós devemos sempre ter esses 3 pilares em nossa vida, que é a fé que se manifesta através das obras, o controle necessário da língua e a importância de nos relacionarmos com Deus. Hora de aprender expressando a fé em ações. Você já imaginou um forno que não assa ou um tempero que não tempera? Ou ainda um celular que não faz ou recebe ligações e que não tem acesso às redes sociais? Assim também é a fé que não produz qualquer tipo de evidência concreta. De que adianta você ter um belo carro na garagem, mas o carro não tem motor? Não vai adiantar nada. Ou até tem motor, mas não tem combustível. A fé do cristão é como se fosse um combustível para o veículo. Sem o combustível, o veículo não anda. Da mesma forma somos nós. Nós devemos ter fé no Senhor. Como já falei lá, não vamos descobrir, a nossa fé precisa ser evidenciada pelas nossas obras. Então, de que vale ter um celular de última geração, mas que não faz ligações, que não tem acesso à internet? Não vai valer absolutamente nada, né? Só vai poder, entre uma coisa e outra, tirar uma foto aqui, fazer um vídeo aqui e tal, mas você não pode postar esse vídeo para ninguém. Não tem acesso à internet. Então, a nossa fé, ela é extremamente importante. Nós devemos exercitá-la sempre através de nossas obras, né? Nós cremos no Senhor, então é nele que nós vamos exercitar a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quer agradar a Deus? Não é você louvando o nome do Senhor. É importante, mas há muitas pessoas que louvam a Deus, mas o coração está longe, não tem fé no Senhor. É importante mesmo, que agrada a Deus de verdade é quando você tem fé. Aí você tem tanta fé no Senhor que você vai louvar a beleza da sua santidade, você vai louvar o Senhor. Então, como você louva pela sua fé, aí sim o Senhor se agrada do seu louvor. Então, nós devemos sempre compreender que o Senhor se agrada daqueles que têm fé nele. Como se comunicar com sabedoria? Afinal de contas, quem nunca foi vítima ou vilão do impacto desastroso de uma palavra dita na hora errada ou da forma errada? Ô meu pai, falar algo é sempre perigoso. Porque às vezes você pode falar alguma coisa com a melhor das boas intenções e estar fazendo algo completamente equivocado. E sim, todos nós falhamos nisso um dia. Até uma hora ou outra que a gente vamos falhar naquilo que nós falamos. Então acabamos sendo vítima ou até mesmo vilão de uma situação dessa. Se talvez alguém já tenha falado algo para você que na verdade foi algo completamente desastroso, que acabou com a amizade, que acabou com tudo, um relacionamento, por causa de algo que se foi dito. Então nós precisamos ter sabedoria de nos comunicar, né? A língua como freio e leme. Porém, quando descontrolada, então algo destrutivo pode acontecer. Através da forma como falamos, nós influenciamos ou somos conduzidos por nossos amigos, familiares e irmãos para o bem ou para o mal. Você precisa controlar a sua língua, ou a sua língua vai controlar você. Ou seja, o que é isso na prática? Ou você controla aquilo que você está dizendo e não fala, ou você fala e aquilo que você falou vai acabar dominando você. Vou te dar um exemplo prático. Imagina que você está feliz da vida e alguém te peça algo muito difícil de fazer e você diz que sim. Então você deu a sua palavra, você firmou algo. Lembra lá da história lá de Jacó e Esaú? Esaú estava morrendo de fome? Isso devia ser crente mesmo, né? Então o que Jacó fez? Jacó comprou a primogenitura do seu irmão. E é interessante isso, porque Jacó comprou. Muitas pessoas dizem que ele roubou, mas ele não roubou não, ele comprou. Então, o que acontece? Ele acabou ficando preso nisso, ele acabou vendendo a sua primogenitura, o direito da primogenitura, e por isso ele perdeu tudo que possuía, por aquilo que ele firmou, porque ele falou. Então, cuidado com aquilo que você fala, ou então você vai ser controlado por aquilo que você diz. Então, tenha cuidado. E de modo geral, quando nós estamos alegres, nós temos tendência
a dizer que sim. Inclusive está aqui algo interessante psicologicamente falando. Se você quer que alguém concorde com você ou ceda alguma coisa que você queira muito, faça essa pessoa rir. Que quando essa pessoa está descontraída, ela não tem, o cérebro não processa bem as consequências. Então você consegue fazer com que a pessoa faça algo para você. E isso também as pessoas podem fazer com você. Então controle a sua língua, cuidado com aquilo que você vai firmar. Tem até um caso específico que a Bíblia diz, é claro que aqui já é uma questão direta com Deus e não com o homem, o que é muito mais complexo, que a Bíblia diz assim, ó, se você faz um voto a Deus, cumpra, porque é melhor você não votar do que votar em não cumprir. E eu já passei por situações assim, de eu pensar de fazer um voto ao Senhor, eu falei, não vou fazer esse voto porque eu não vou conseguir cumprir. E Deus me deu vitória mesmo assim, mesmo eu não fazendo um voto a Ele, eu só orei e o Senhor me deu vitória. Então você precisa ter muito cuidado com aquilo que você fala, principalmente diante de Deus, porque uma vez que você falou, você está preso pela sua palavra. E olha a situação, veja por exemplo o caso de Jefté. Jefté, ele falou algo que ele não devia, ele fez um voto insensato ao Senhor. Ele disse que na guerra, ele foi para a guerra e ele disse que se o Senhor desse vitória a ele, a primeira pessoa que ele voltasse e fosse recebê-lo, ele iria sacrificar essa pessoa. E quem foi que voltou? A sua única filha. Ele sacrificou, o texto é claro, né? Ele sacrificou a sua filha, ou seja, ele matou a filha a troco de um voto completamente insensato. Por quê? Porque ele disse. Então cuidado com o que você diz. A língua como fogo e veneno. Eita! Da mesma forma que uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta e apenas um pouco de veneno pode levar à morte, assim é a língua. Quando desgovernada, ela é capaz de gerar destruição por onde ela passa. É aquela velha história, né? E a fofoca, né? Já viu uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali? Uma fofoquinha gospel, né? Tem até lugares, né, na internet, por exemplo, site, por exemplo, que é específico com fofocas do mundo evangélico e tem uma grande adesão, né? A adesão é bem grande. Por quê? Porque parece que uma fofoca causa um certo prazer em alguém, né, na pessoa que ouve. E o que é a fofoca? Nada mais é do que a língua como fogo e veneno. Já viu uma fofoca boa? Ninguém faz uma fofoca boa, né? Só falam mal, né? Isso não é para nós. A fofoca não é algo de Deus, não é para nós esse negócio. A nossa vida é para edificação. Então, quantas vezes as pessoas põem fogo aí, vê, por exemplo, floresta, no Brasil, por exemplo, temos a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo e a segunda maior floresta do mundo, né? A maior floresta do mundo é a floresta taiga, mas a taiga ela não é tropical, ela é subtropical, mas ela é 3 vezes maior do que a floresta amazônica. A floresta amazônica ela é a maior como floresta tropical. Então, quantas vezes, né, quantos 1000 hectares são destruídos da floresta amazônica ou tantas outras florestas, inclusive a própria floresta taiga, por causa de um pequeno fogo que começou, que alguém colocou. É claro, existe incêndio natural, né, tanto na floresta amazônica quanto na taiga e em todas as outras florestas, mas também existe aquele incêndio criminoso, né, que as pessoas põem realmente porque querem. E como é que eles começam o fogo? Um fogo completamente pequeno, riscam um fósforo lá e acabou. Começa a incendiar. Eu me lembro quando eu era garoto, eu fazia muito isso. Onde eu moro é um lugar que impera muito essa questão de roça, né? Tem muito roçado, muito mato. E eu, quando era garoto, eu tinha uns 13, 14 anos, eu tinha hábito de andar sempre com fósforo no bolso, que era para tacar fogo no mato. E eu começava sempre isso, né? Com fósforo, era um fogo pequenininho. Depois, quando eu olhava para trás, queimava uma propriedade inteira, e mais do que isso, grandes coisas, e eu ficava todo orgulhoso. Ah lá, eu consegui queimar aquilo lá tudinho. Eu ficava todo orgulhoso. Hoje eu vejo o quanto que eu estava errado. Eu estava errando 2 vezes. Primeiro, que em questões ambientais eu estou poluindo o ar do lugar. Segundo, que eu estou destruindo uma propriedade que não é a minha. E em terceiro, eu estou destruindo o solo. Então eu estou errado aí 3 vezes. Estava, né? Não faço isso mais. Mas quando eu era garoto. Então,
A língua, da mesma forma. As pessoas param para começar a fazer uma fofoquinha, talvez uma fofoca do pastor, ou do líder do departamento, ou do professor da escola bíblica dominical, e daqui a pouco está todo mundo criando-se uma fofoca daquela determinada pessoa e está ali um ambiente contaminado, e todo mundo fica naquela disse-me-disse, e ninguém sabe quem falou o quê, quem começou com a história, com a fofoca, e está aí feito um estrago. E muitas vezes, e talvez todas as vezes, a fofoca, ela é sempre mentirosa. Por quê? Porque ela é mentirosa. Porque, é claro, existe aquela fofoca também verdadeira, né? Não estou dizendo aqui generalizando, acabei generalizando, mas na verdade não, existe realmente uma diferença. Mas qual é o ponto principal da fofoca? A fofoca o ponto principal, se é mentira ou se é verdade, é sempre a mesma, de destruir a imagem de uma pessoa. E isso não é para nós. Se porventura você sabe de algo errado de alguém, chega para essa pessoa, conversa. Fala lá, está lá em Mateus 18, 15, 16 e 17. Se você sabe de algo errado, vá lá e conversa com a pessoa. Só você e ele. Só vocês dois. Não precisa ninguém ficar sabendo. Não fica criando fofoca com o nome de alguém. Por quê? Porque isso não é para nós. Isso não é edificante para a nossa vida. A verdade é que cientistas comprovaram que a fofoca, principalmente aqui para as meninas, né? Apesar que também tem homem fofoqueiro, mas aqui, principalmente aqui para as meninas, a fofoca causa um prazer cerebral na menina, né? A pessoa que ouve tem realmente aquela euforia de saber de uma fofoca. Mas você que é menina ou mesmo menino, saia disso. Não permita que tais coisas aconteçam com você, porque isso não é de Deus. A língua como fonte e árvore. Tanto a fonte de água quanto a árvore frutífera são abençoadoras. Como a água ao sedento e o fruto ao faminto, assim é a palavra apropriada, compartilhada na hora certa. Você já recebeu uma palavra ou um conselho abençoado? Bom, nós devemos usar sempre bem as nossas palavras. E sim, quando nós estamos em determinadas circunstâncias específicas, a palavra ela é como água para o sedento, né? A pessoa que está morrendo de sede, e também para aquela pessoa que está com muita fome. Ela é como um fruto. Então, como é o tipo de palavra que você tem dado às pessoas? Você tem falado com sabedoria? Tem falado como sendo realmente uma fonte de água ou uma árvore frutífera para as pessoas que te ouvem? Porque quando você recebe uma palavra boa, às vezes tu está querendo fazer, por exemplo, algo e está todo mundo falando ao contrário, aí vem uma pessoa que te ouve e te dá uma boa palavra, te fala dentro da palavra de Deus, te dá uma palavra de ânimo, não é prazeroso? Então, vai lá e faz o mesmo com as pessoas que te ouvem. Seja uma pessoa que edifica pessoas. Não pense, né, ou não dê ocasião à carne. Seja sempre uma pessoa que vai usar a sua palavra para abençoar as pessoas, as criaturas de Jesus, que somos todos nós. Né? Atitudes de adolescentes vitoriosos. Submeter-se a Deus. O que é um adolescente vitorioso? Entre uma coisa e outra, é aquela pessoa que se submete a Deus, ou seja, eu estou vivendo a minha adolescência, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, mas primeiro a palavra tem que vir de Deus. Eu me submeto, ou seja, eu sou obediente a Deus. Eu espero no Senhor. O que o Senhor mandar eu fazer, eu farei. Se Ele não mandar, eu não faço. Então você precisa ser o quê? Obediente a Deus. Quando você é obediente a Deus, mostra que você tem uma atitude de um adolescente vitorioso ou uma adolescente vitoriosa. Então, o primeiro ponto, submeter-se a Deus. Segundo ponto, resistir ao diabo. A Bíblia diz que resistir ao diabo ele fugirá de vós. Quando você resiste ao diabo, lembra lá de Mateus capítulo 4? Jesus resistiu o diabo na palavra. O diabo chegou para tentar a Cristo e Cristo venceu o adversário na palavra. Até já falei aqui em algumas oportunidades. Jesus poderia ter dado um supapo no pé do ouvido de Satanás ia parar lá longe. Mas não, ele venceu pela palavra. Para quê? Para nos dar exemplo. Então, como é que nós vamos resistir ao diabo na palavra? Por quê? Porque o diabo, num sentido espiritual, ele é mais forte do que nós.
porque ele é um querubim e nós somos homens e mulheres, somos humanos, então somos falhos, somos fracos, temos limitações. Os anjos, né, principalmente os querubins, que são da mais alta hierarquia, são os mais poderosos, eles certamente têm muito mais força do que nós. E isso tanto é verdade que lá em Judas, versículo 9, a Bíblia diz que quando o arcanjo estava lutando contra Satanás, olha que o arcanjo ele é um anjo, acima dos anjos, né? Ele é a primeira hierarquia acima dos anjos. E o que ele falou? O Senhor te repreenda, ou seja, nem ele quis brigar com Satanás, porque ele sabe que o Satanás era mais poderoso do que ele. Então nós devemos ter cuidado, nós devemos resistir o diabo na fé, resistir ao diabo com Cristo, né? Sabendo que o Senhor é maior do que ele, mas nós somos falhos. Então, da mesma forma que Jesus nos deu exemplo, vencendo o diabo na palavra, assim também somos nós. Aproximar-se de Deus. Se aproximar de Deus é algo que traz para nós muitas vantagens, e na verdade só tem vantagem quando você se aproxima mais do Senhor. Claro que talvez você queira se aproximar daquela pessoa que você gosta, ou claro, do seu pai, da sua mãe, o que é justo, né? Você tem que fazer isso mesmo. Mas e se aproximar de Deus? O que você ganha? Quando a Bíblia diz que chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Quando você se achega ao Senhor, Ele também se achega a ti. E quando você se aproxima, tem essa questão de proximidade do Senhor, o Senhor certamente te verá diferente. Você é um adolescente, uma adolescente diferente. Então você está chegando a Deus, você acha mesmo que Deus vai deixar as coisas acontecerem com você? De maneira nenhuma, as coisas ruins. Não, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele já te guarda. Imagina você buscando mais a Ele. Lembra que a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 1? Buscai as coisas que são de cima. O Senhor não está em cima, então busque mais ao Senhor. Glorifique mais ao Senhor. Busque Ele em todo o seu coração, para que você venha assim ser um adolescente vitorioso. Humilhar-se perante Deus. Sim, quando você se humilha perante o Senhor e reconhece que você é pequeno, que você é falho, que você é uma pessoa pecadora, que você realmente não suporta as coisas sozinho, que você depende do Senhor, né? Você se humilha perante Ele. Lembra lá de Ananias, Misael e Azarias? Quando as pessoas tinham que ir lá se curvar diante da estátua. O que ele disse? Rei, nós não precisamos te responder acerca deste negócio. Por que isso? Porque eles se humilhavam somente perante o Senhor. Eles não se humilhavam diante de estátua ou diante de qualquer homem. Eles só se humilhavam diante de Deus. E qual foi o fim deles? Ananias, Misael e Azarias foram levados para a fornalha de fogo ardente, Daniel foi para a cova dos leões. E ambos foram vitoriosos. Daniel foi salvo, né? Saiu ileso da cova dos leões, e Ananias, Misael e Azarias da mesma forma lá na fornalha de fogo ardente. Por quê? Porque estavam humilhando-se perante o Senhor, reconheciam que somente o Senhor é Deus. Conclusão: mostrar a fé através das obras é o compromisso básico de todo cristão. Uma vida sob o controle do Espírito Santo tem frutos no falar, no agir e nos relacionamentos. Lembre-se, você é sal da terra e luz do mundo. Portanto, você é um adolescente não melhor do que os outros, que não são cristãos. Você é uma pessoa diferente, você é um adolescente diferente, você é uma adolescente diferente. Por quê? Porque você é o sal da terra, é a luz do mundo. Quando você chega no ambiente, o ambiente fica iluminado espiritualmente falando. Quando você chega, você sabe como o sal sabe, claro, o sal serve para temperar, então você sabe exatamente tratar uma pessoa e outra com temperança, você sabe como lidar, você é diferente. O sal, principalmente entre muitas qualidades, o sal ele não pega gosto de ninguém, é ele que dá o gosto, é ele que dá o sabor, ele não pega sabor de ninguém. Da mesma forma é você não é influenciado pelo mundo, né? É você que influencia o mundo, é diferente, não é o mundo que te influencia, é você que influencia o mundo, não é o mundo que te dá sabor, é você que dá sabor ao mundo, ao ambiente que você está. Por quê? Porque você é o sal da terra e luz do mundo. Vamos praticar. Número 1 é uma resposta pessoal. Número 2, ele comparou a língua com freio, leme, fogo, veneno, com uma fonte e uma árvore. Número 3, submeter-se a Deus, resistir ao diabo, aproximar-se de Deus e humilhar-se perante Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando aí a sua vida, que você seja um adolescente vitorioso, que você venha cada dia mais aprender com a carta de Tiago, aprender sobre as questões da língua, principalmente Tiago fala muito disso. E se porventura você
é professor ou professora da Escola Bíblica Dominical, lembre-se, capítulo 3 de Tiago, versículo 1, não sejais muito de vós mestres, pois receberei o mais duro juízo. Portanto, é de grande responsabilidade sua de orientar os adolescentes da casa do Senhor dentro da palavra, com exatidão, com perseverança, com verdade, com exemplo dentro do seu cotidiano, dentro da sua casa, no lar, na sociedade, que eles vejam em você realmente, que você realmente, como professor e como professora, você também é o sal da terra. Mas o professor também não existe, só tem essa questão do mais duro juízo, mas também você terá também uma grande recompensa naquele grande dia, porque assim você, com seus ensinamentos sinceros diante do Senhor para com o grupo de adolescentes, para a classe de adolescente, o Senhor também te dirá aquela palavra linda: vinde bendito de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando você for provado lá no fogo, né, das suas obras, as suas obras certamente não se queimará. Por que não? Porque o ensino da palavra de Deus é uma obra fantástica, que o fogo jamais irá consumi-la. Então você certamente será muito mais recompensado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!